Olá! Estamos aqui para mais uma live, a última da série de 3 lives, falando a visão sistêmica dos signos. E hoje vamos falar de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Fernanda já deve estar entrando e a gente vai falar sobre esses signos, tá bem? Uma coisa importante, né, para frisar aqui, que talvez não tenha deixado claro, para que vocês tenham aí essa informação, é que realmente constelação e astrologia são coisas completamente diferentes, tá? Mas elas se conversam nesse sentido, da gente conseguir, né, os astrólogos, né, a Fernanda traz isso com muita clareza, de como no mapa, né, no nosso mapa astral, podem trazer informações importantes de como a gente olhar para esse sistema familiar. Então, são coisas diferentes, mas são técnicas diferentes, metodologias diferentes. A astrologia, né, ela é milenar, então ela, né, depende de anos de estudos aí, assim como a constelação. A gente também, como constelador, tem que ter muita responsabilidade quando a gente se coloca nesse lugar de constelador, porque temos aí a questão do estudo também, de aprofundar nas leis sistêmicas, de aprofundar nos estudos que Bert nos deixou, tá bem? Então, Fernanda deve estar entrando, a gente está aí comunicando os nossos seguidores. Se você gostou das últimas lives, está aqui com a gente, compartilhe aí com as pessoas que você gosta, que você acha que podem se interessar por esse tema. Apertem os coraçõezinhos aí também para nos colocar aí no lugar de destaque no Instagram. Isso nos ajuda para levar essa live para mais pessoas. Mas basicamente é isso. Estou só aguardando a Fernanda entrar para que a gente finalize essa trilogia, né? Acabou virando uma trilogia essa série. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado. O nosso mapa, né, nos traz tanta informação. Eu vejo isso claramente no meu, sabe? O quanto eu tô realmente hoje no meu propósito. O meu mapa mostrava isso com clareza. E eu que não entendia como fazê-lo. Mas ele sempre me mostrou esse caminho da terapia, né? De olhar para o outro, de que era realmente um chamado. Então, oi Fê, tava te aguardando. Fernanda tá entrando. E aí a gente já começa aqui mais essa live para vocês. Guardando Fernanda. Deixa eu chamar ela aqui, ver se eu consigo. Ai, Fê, não consigo. Você que tem que me chamar aí, querida, por favor, tá? Pedir para entrar. Aí, pronto. Deu? Aí, deu, querida, muito bom. Estava Tudo bem? aqui, né, dando essa introdução da nossa live de hoje, que a gente vai falar de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, né, explicando também, né, que são técnicas diferentes, metodologias diferentes, né, astrologia é uma coisa, constelação é outra, apesar de se conversarem em alguns aspectos, são coisas diferentes, né, a astrologia é um milenar, demanda muito estudo, né? Assim como a constelação não é tão antiga, ela tem apenas 40 anos aí, o Bert trouxe isso pra gente, deixou esse legado maravilhoso, mas também demanda muito estudo. Então, nossa, como você tá linda, meu amor. Então vamos Obrigada, começar. querida. Eu também, amada, obrigada, viu? Eu realmente estou um pouco impressionada com a repercussão dessa. Não sei você, que a gente nem teve Sim, tempo de conversar, mas assim, eu recebi muitas mensagens de astrólogos, de pessoas, estudantes de astrologia, de consteladores, porque assim, é muito fascinante quando você tem um conhecimento que você já ama, que você já estuda e você consegue se inspirar ou se conectar
com uma outra visão daquele conhecimento. Porque o Sim. conhecimento vai manter, mas a forma de olhar isso. E algumas pessoas me pediram, Déia, para eu falar, se Fernanda, onde que tem literatura de astrologia sistêmica? Gente, não tem, tá? Tem um astrólogo constelador, um dos mais antigos, que chama Maurice Jacoel, que ele morava aqui em Brasília, agora ele está morando na Europa. Ele foi uma das minhas primeiras referências há muitos e muitos anos. Ele já é astrólogo há mais de 30 anos. E há 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, ele fez um dos primeiros cursos de constelação. E ele criou um jeito, Déia, que ele faz tipo um lençol com as casas do mapa, e a pessoa traz a questão da constelação, as pessoas vão representando os planetas e as quadraturas, as oposições, que seriam aspectos que podem denotar, indicar interrupção do fluxo do amor, hierarquia, as ordens lá sendo desrespeitadas, ou aquilo que não está conseguindo ser visto ou incluído. E ele tem muito conhecimento dos dois. Ele é uma referência para mim, o Maurice. Foi minha primeira referência de astrologia e constelações. O outro que eu já te indiquei, que eu acho maravilhoso, é o Carlos Armit, que tem um canal de astrologia sistêmica. Eu acho ele incrível, incrível. Quanto mais eu assisto, mais eu gosto. Só que ele, ao contrário do Maurice, ele não pega, ele não constela um mapa. Ele faz tipo ele analisa o mapa com a visão sistêmica. Você já fez consulta com ele, você viu como ele é bom. Sim, para entender, né? Exato, eu fiz e foi incrível, porque ele traz essa visão sistêmica. E eu acho isso muito justo, sabe, Fê? Eu acho difícil, não difícil, né? Eu acho que essa sua primeira referência deve ser maravilhoso, ele deve ter muita experiência, mas eu acredito que misturar os dois ali, para quando a gente não tem muito, né, conhecimento dos dois, acaba atrapalhando um pouquinho. Não acho bom misturar. Eu acho bom realmente essa separação, sabe? Uma leitura para depois você constelar e entender aquele campo. Para não misturar. Não sei se eu tô louca. O que que você Não, acha? durante vários atendimentos meus, quando eu indico a questão para pessoa sistêmica, várias pessoas já me perguntaram: você faz isso? Você constela? Você pode fazer isso para mim? Eu falo assim: se eu fosse um pouquinho charlatão, já estava rica. Porque na hora lá a pessoa ela se identifica com aquilo que eu estou falando, ela se sente muito compreendida e ela quer se entregar para aquilo. Eu, como astróloga, eu não consigo imaginar como que dá para fazer isso, porque a astrologia, para mim, ela tem um efeito terapêutico, mas Sim. endo não é terapia. A Uhum. não ser que eu seja uma terapeuta e que aí eu analise o mapa e eu vá tendo sessões, tendo uma continuidade. E aí, cada dia eu pego um ponto do mapa, trago o símbolo e aí, com minha parte terapeuta, eu vou trabalhando aquilo. Aí dá. Mas um mapa astrológico que você faz uma vez por ano para fazer movimentos sistêmicos, a não ser que eu fosse uma consteladora muito foda, desculpa o termo, mas com muita experiência, com muita bagagem, com muita autoconfiança. E eu acho importante fazer o mapa, digerir o mapa, ir para a constelação. Uma das coisas da sua constelação que eu gosto muito, e que várias pessoas que fizeram já me deram feedback, é que muita gente às vezes chega com medo, faz e sai, tá, e agora? O que eu faço? E o jeito que você faz, você dá uma maciada, você prepara o Sim. campo. Muita gente diz que o primeiro encontro, várias pessoas já me entraram em contato. Eu fiz o primeiro encontro com o André, eu estou esperando para fazer o segundo, mas o primeiro já me tocou muito, eu já estou muito emocionada, já estou sentindo muita coisa se movimentar antes de ir para a constelação. Então, eu acho muito interessante esse preparo, a harmonização, o alinhamento, as meditações. Muita gente não gosta dos exercícios. Mas a gente tem que fazer, a gente tem que tomar vitamina todo dia, a gente tem que escovar os dentes todo dia, a gente tem que passar antivírus no Sim. computador sempre, né? Então, essa meditação de honra aos pais, sempre que eu me lembro, eu faço aquilo. André me ensinou uma linda de tomar um copo de água, né, Déia? Depois você Sim. explica. Tomar a Que força e um o amor. representa o pai e o outro representa a mãe. Olha, é um ritual. Eu tenho as xícaras que representam isso.
Ah, não Porque é acredito que você tenha importante, né? xícara. Tomar pai e mãe, eu tenho 3 xícaras, né? Uma do pai, toma a força e o amor do meu pai, tenho a outra da mãe e tenho a de ambos, que é a que eu Você tem mais que pôr uso. foto, adorei essa. Vou pôr, vou pôr. Sabe Porque por quê? isso, porque a gente fala, né, na constelação, nos cursos mesmo. Tomar pai e mãe, gente, é todo dia um pouquinho, né? Todo dia, 3 vezes ao dia. E eu falo para tomar o dia inteiro, porque se você tá com a xícara ali, né, com o seu copo gravado, você não vai esquecer. E aí, toda vez que você vai tomar uma água, você olha para a água e diz: essa água representa a força e o amor dos meus pais. E toma. É isso Você que eu faço. vende essa xícara? Eu tentei vender, mas achei que ia dar muito trabalho. É mais fácil as pessoas fazerem sua própria xícara onde moram. Porque ela é Porque, fácil de gente, até quebrar, naquelas fácil. na terapia quântica, você escrever na garrafa as coisas que você quer, isso é um ritual mesmo, porque quando a gente não toma pai e mãe, a gente toma repetindo e fazendo movimentos e honrando, muitas vezes através do sofrimento, da dor, né? É o que a gente Exatamente. mais vê. E hoje a gente vai falar dos últimos 4 signos: Sagitário, Capricórnio, Aquário e Arrepei. Peixes. Que, só relembrando, os 4 primeiros, eles têm uma energia voltada mais para o individual, para o eu, para o nosso lugar no mundo, para os primeiros estágios do nosso desenvolvimento. Quando chega em Leão, o Leão já quer expressar para o mundo aquilo que se é, né? Mostrar a cara. O Virgem precisa daquela coisa da análise, do detalhe, do aprimoramento para funcionar melhor. No Libra, eu falo que a gente começa os signos sociais, porque quando a gente chega no Libra, é que o outro entra, tá? Aí o Libra faz oposição a Áries, o que significa que eles estão no mesmo eixo, mas eles são opostos complementares. Então, aonde que eu tenho um Libra no meu mapa, eu tenho do outro lado um Áries. Onde eu tenho Áries, eu tenho um Libra. E assim com todos os signos. Mas quando a gente chega no Libra, começa a conexão com o outro. E o outro não é só relacionamento. O outro, até o filho, enquanto o outro, pode ser essa área. Toda vez que você não pode focar só no eu, no indivíduo, e você considera o outro, que você estabelece a conexão e tem um senso de cooperação. Então, a partir do Libra tem isso. O Escorpião já é a intimidade, a profundidade, as trocas. Quando a gente chega no Sagitário em diante, a gente está falando de signos muito mais voltados para o social, muito mais voltados para o coletivo. O Sagitário, ele fala muito da expansão pelo conhecimento. Ele é o oposto dos Gêmeos. Lembra que os Gêmeos são as primeiras trocas, os primeiros contatos, o aprendizado básico, aquele meio escolar, as primeiras palavras, mas é o que faz a gente estar em sociedade. O Sagitário tem a ver com o conhecimento elevado, com todo tipo de conhecimento, estudo, que te leve a uma evolução. Expansão e evolução pelo conhecimento. E está muito ligado também à moral, à ética, à filosofia, às leis, às regras. E é um signo regido por Júpiter, que é o grande benéfico, que é o planeta que representa a justiça, o otimismo, a confiança, os mestres, o guru, que a gente tem tanta carência de buscar, né? Eu tive uma fase da minha vida que qualquer um que falava bonitinho, eu queria que fosse meu mestre. Eu tinha uma coisa muito forte disso. Então, aquelas pessoas que trazem uma memória sagitariana muito forte, que pontos do mapa são ativados por aquela energia, pode ser Sol, Lua, ascendente, meio do céu, planetas pessoais, ou muitos planetas, às vezes através de feridas, Uhum. dependendo do ponto. Você pega um Quíron em Sagitário, às vezes um Saturno. Então, você traz uma herança sagitariana muito forte. O Sagitário é um signo de fogo, assim como Áries e o Leão. E é um fogo, ao contrário do Áries, que é o cardinal do início. O do Leão, que mantém o Sagitário, é aquele fogo que representa o desejo em movimento.
E o Sagitário é o primeiro signo de fogo que tem um humano na sua representação. O Áries é um carneiro, o Leão é um leão, o Sagitário é um centauro, meio homem Sim. e meio cavalo. O lado cavalo mostra o instinto, né? Aquelas memórias instintivas que eu falei no na primeira live, que os signos de fogo trazem. Então, tem a ver, sim, com competitividade, ansiedade, agressividade, de certa forma, um pouco de arrogância. Mas tem muita coisa também da fé, do crescimento, da expansão, do visionário, do idealismo. E o lado homem do Sagitário, ele simboliza e ele mostra muito que essa busca desse Sagitário vai muitas vezes pelo intelectual, pelo conhecimento. Tanto que o homem representa esse lado intelectual. E o Sagitário, ele está com uma flecha apontada para o alto e para o além, né? Assim, ela não está para frente nem para cima, ela está para a diagonal, mostrando a necessidade de se ter metas, objetivos, alvos, mas muitas vezes de estar tão focado no que está longe, naquilo que se quer alcançar, que muitas vezes não olha para o que está aqui do lado. Muitas vezes está com a atenção tão voltada para o futuro, para as metas, para os objetivos. Então, eu vejo muito nessa memória sagitariana pessoas que trazem uma ansiedade por viver coisas incríveis. Expectativas, idealização. Lembra? Expectativa, projeção, idealização, que a gente aprendeu lá no nosso outra área de conhecimento. Isso é muito do Sagitário. Então, é um padrão, às vezes, de pessoas que estão constantemente insatisfeitas, não porque as coisas não estão legais, mas é como se sofressem da síndrome do Michuruca. Como se tá tudo bem, mas eu não consigo, às vezes, aproveitar. Então, quando essa memória é muito ativada, são pessoas que está sempre faltando alguma coisa mesmo tendo. Então, no lado mais desorganizado, mais criança ferida do Sagitário, muitas vezes foca naquilo que não tem, naquilo que precisa ter metas, porque é aquela busca, é muito envolvido com aquela coisa da busca. Chegou lá, conseguiu e quer um pouco mais. E aí, o que acontece? Nos relacionamentos, podem ter relacionamentos ok, mas tem um padrão de insatisfação. E muitas vezes só valorizam aquilo que está distante. Então, como signo de fogo, tem um arquétipo, um modelo masculino muito forte. O que está por trás? Uma idealização interna do pai ou do masculino. Aí pode ter a ver com pai, com chefe, com marido. E se for homem também. Se for o caso de um homem, não só do pai, mas é uma idealização daquilo, de como vai para o mundo, de como vai para o sucesso, muita expectativa. Muitas vezes foge de situações que pode se frustrar. Porque tem uma coisa de grandeza, tem uma coisa de querer a mais. Então, tem muita necessidade de liberdade, de busca, de estar sempre além, mas tem que tomar muito cuidado com fanatismo, imprudência, exagero. É muito importante nas pessoas que trazem essa memória sagitariana, elas terem sim algum apoio em sistema de crenças, mas assim, estudar, se aprofundar e tentar ver as crenças que expandem ou até que ponto as crenças não limitam. Então, sabe aquele mapa que tem muita crença, muito implante, muito julgamento? O Sagitário tem que tomar cuidado, porque o Sagitário traz um pouco isso. Traz muito aquele padrão, às vezes, do sincericídio. Eu tenho vários relatos de pessoas que convivem e falam os coices sagitarianos. Então, que às vezes nos relacionamentos acham que o outro sempre é pior. Aí eu acho que inconscientemente pode dar a questão ali da hierarquia, deles se acharem acima do outro, que pega muito isso. E muitas vezes aquela arrogância, o dono da verdade. Então, são aqueles mapas de pessoas que têm muitas certezas, que são muito apegadas a determinadas certezas. E aí, como que a gente pode ver isso? Pessoas que, para honrar os ancestrais,
Aí você pode pegar ancestrais de juristas, de filósofos, de parte ligada à igreja também, viu? Porque o Sagitário traz uma coisa muito de religião, de dogma, de doutrina. E eu vejo que tem muitos mapas que são essa parte religiosa que pega. Eu falo muito isso quando eu começo um mapa. Eu falo, olha, o que é o destino? O sistema familiar que você nasce é destino. A religião na qual você foi criada é um destino. Imagina você ser muçulmano, ser judeu ou ser evangélico. Você percebe que são destinos diferentes. Aquilo que aquela religião traz para a gente, ela muda toda uma vida. Uma questão que às vezes a gente tem no Brasil de crise de consciência, na Europa pode não ser, dependendo da lei e da religião que você tem. Os Então, costumes, né? as leis e costumes é muito sagitariano. Eu estava estudando com a minha filha ontem as leis das 12 tábuas. Até as leis das 12 tábuas, o homicídio não era crime, entendeu? Podia matar, podia roubar, podia fazer tudo. Então, dependendo do sistema familiar, muitas questões vêm daí. Eu vejo mapas de pessoas... Porque eu não gosto de falar religião, porque fica parecendo que é preconceito da minha parte, mas não é. Por exemplo, eu vou falar uma vez, eu atendi uma muçulmana, que o mapa dela era um. Mas como ela vinha de família muçulmana, seguir o mapa dela era trair a família. E aí? Por questões filosóficas, religiosas, culturais e, de certa forma, legais. Uhum. Então, o Sagitário traz muito esse aprendizado. Tem que tomar cuidado nos relacionamentos, com todos os tipos de idealização, expectativa, projeção. Nas relações com pai e mãe, pode acontecer de, durante muito tempo, ter uma idealização, principalmente do pai, e depois uma decepção e frustração com esse pai. Vamos falar então um pouquinho, Fê, quando você traz essa questão da hierarquia, para as pessoas compreenderem, né, onde a hierarquia entra, só para dar uma visão geral aí para quem nunca ouviu falar de constelação familiar. A hierarquia é a segunda lei das constelações, né? Ela é a ordem de chegada. Quem chega primeiro tem precedência, quem chega depois. E os nossos pais ali, nessa ordem de chegada, além deles terem chego primeiro, eles nos deram a vida. Então a gente diz que papai e mamãe são grandes e nós pequenos. Eles sempre serão grandes diante de nós por terem nos dado a vida, porque é algo que a gente nunca vai poder retribuir a eles. Sem a vida, o resto não seria possível. E Best traz um conceito sobre isso que eu adoro, que ele fala assim, tudo que vem depois da sua vida é secundário. Você recebeu a vida, você já, né, já está aqui. Então, só de você ter chegado a ela já é uma grande vitória. Por isso que a gente diz que você ter nascido já é um grande sucesso. O que vem depois disso é secundário. E aí a gente tem que avaliar caso a caso. E uma coisa que a Fernanda também traz em relação ao Sagitário aí, é essa questão dele se colocar, às vezes, numa posição de maior diante dos outros. A gente, além de não poder se colocar maior diante dos nossos pais, que isso vai trazer um desequilíbrio enorme para o nosso sistema, a gente também não pode se colocar maior perante os outros. Porque tirando o pai e mãe, que são grandes, todos nós aqui, ó, que estamos aqui nos ouvindo, tirando as nossas filhas, talvez, se estiverem nos ouvindo, somos iguais. A gente está no mesmo patamar, independente da classe social, de ideologia, de gênero, de raça, de religião. Somos todos iguais. E é isso que a constelação traz com muita clareza. Não temos o direito de julgar ninguém. Temos que fazer a nossa parte. E complementando, o Sagitário, muitas vezes, é aquele padrão de, muitas vezes, fugir de determinadas situações para não correr o risco de se frustrar. Olha que Porque como tem aquela coisa daquela mania, aquela coisa de grandeza, se frustra e nos relacionamentos magoa sem querer. A pessoa faz uma outra, aí tem o dar e o receber. Aí a outra pessoa faz o dar. O Sagitário não valoriza aquele dar. Então ele fala, é michuruca. Então vive naquele padrão de nada consegue me agradar. Então, assim, é um signo que particularmente eu adoro. Eu tenho uma energia muito forte desse Sagitário, mas eu vejo que nos mapas
são aquelas pessoas que muitas vezes se instabilizam quando sentem um espaço ameaçado. São pessoas que é muito importante trabalhar a busca, o processo e não focar só no resultado. Uhum. Então, assim, tem um over aí nesse Sagitário, que é totalmente diferente do anterior, que era o Escorpião, que tinha que lidar com as dores, com os lodos, com as questões psíquicas mais profundas, e do próximo, que é o Capricórnio, que é um signo também que, de certa forma, fala de restrição. Aí eu vou ler o Martin Schumann, que falou do Sagitário, o que ele fala para o Tá. Sagitário para você. Você vê como que vai bater. Ele fala assim, só a última coisa, o Sagitário está muito ligado à fé e à esperança. Então, do mesmo jeito que o lado na luz traz muita fé, traz muita esperança, são pessoas que podem ir para o lado acadêmico, o lado de ensinar, filosófico, de viagens, honrando de uma forma saudável os ancestrais, muitas vezes pode ir para o lado de usar o conhecimento para o mal. Usar aquela coisa da fé, do fanatismo, sabe esses líderes religiosos que manipulam e que abusam? Então, muitas vezes o Sagitário vai, mas é um signo de muita expansão. E aí Deus fala para Sagitário, a ti, Sagitário, atribuo a missão de ensinar o riso e a esperança, para que no meio das incompreensões da minha criação, o homem não se torne amargo. Através da esperança implantarás no coração humano a fé, e através da fé voltará teus olhos para mim. Você vê que como que fala fé, esperança, expansão? Expandirás assim minha ideia por todos os cantos e os mais longínquos lugares. Por isso que está ligado a viagens físicas, intelectuais ou espirituais. E para que realizes um bom trabalho, dou-te a aprovação da intolerância para dominares. E como bênção, concedo-te o dom da generosidade. Generosidade de compartilhar o conhecimento, generosidade de levar fé, sabedoria, expansão, mas a intolerância no sentido, tipo assim, o mundo é meio burro. Ninguém sabe tanto. Qualquer coisa que alguém chegue e me conta, eu já sei, eu já fiz. Ai, que michuruca. E eu vejo relatos, acontece tudo, eu tenho uma casa linda, eu tenho um casamento ótimo, eu tenho um emprego ótimo, eu não consigo curtir, eu não consigo na sombra, porque na luz, o sagitariano, assim, chegou dia 1º, vamos comemorar, vamos celebrar. O outro lado também do sagitariano, tudo é uma celebração, tudo é uma festa. É verdade, Então, eu tenho bons amigos, tenho ótimos amigos sagitários, eles são muito divertidos, eu adoro. leves, eu adoro também. Mas, às vezes, ser sagitariano ou conviver muito próximo de um sagitariano, você tem uma sensação de impotência. Meu Deus, o que eu faço para conseguir agradar? Agradá-lo, né? É verdade. Agora, a gente vai para o Capricórnio, tá? O Capricórnio é um signo, é o terceiro signo de terra. Você vê, o Sagitário já foi para o social. O Capricórnio, ele é representado por uma cabra malteia, que é uma figura mitológica. Por quê? Porque é uma cabra que está sempre subindo montanhas íngremes e que, além dela estar subindo, ela tem uma garra que não existe na vida real, que ela segura no solo. Então, o Capricórnio, ele simboliza muito o esforço. Sabe aquela música, não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sobre saber que o caminho me fortaleceu. Uhum. Isso tem muito com o Capricórnio, porque o Capricórnio, ele está muito ligado ao esforço, à constância, aquilo que as metas onde eu quero chegar. Qual é a vista da montanha que eu quero? Quais são as minhas metas, as minhas realizações? Então, é um signo de terra cardinal que tem o impulso de realizar. O impulso de ter metas. Às vezes, chega no topo da montanha e fala, agora eu quero outra vista. Então, e é regido por Saturno, que é o deus do tempo. Então, são pessoas que trazem naturalmente memórias de muita maturidade, responsabilidade, disciplina, comprometimento. O Capricórnio, para mim, tem muito o padrão
do adulto que teve que tomar o lugar da criança e aquela pessoa que tem uma abstinência da criança. A memória do Capricórnio, dependendo do mapa, são aquelas... Sabe aquelas pessoas que falam assim, ah, não, eu tive que ser adulta muito cedo, eu era muito responsável. Então, é como se aquela pessoa tivesse tido, de certa forma, uma restrição do lugar de filha. Isso é na minha leitura, aquela coisa, a visão do sistêmica dos signos, de algo que eu vejo muito nos mapas, e principalmente no mapa de criança, eu vejo, e os adultos que têm, falam para mim, eu amadureci a força, ou por falta de alguma coisa da questão, ou uma mãe ou um pai que teve que ralar muito, situações difíceis, tanto que traz muito forte uma memória de condições difíceis, de restrição, de disciplina, de cobrança interior. Então, o Capricórnio tem que tomar cuidado na sombra, porque traz uma escassez. Daquilo assim, tudo tem que vir com muita dificuldade. Parece que são pessoas que aonde que a gente tem Capricórnio, dependendo de como aquele ponto do Capricórnio está ativado no mapa, lembrando que pessoas não são signos, tá? É como se tivesse uma programação ali. Tem que ser com luta, tem que ser com sacrifício, tem que ser com esforço, com responsabilidade e disciplina. São signos extremamente estruturadores. E você acha, Fernanda, que quando você me traz isso, né? Porque tem pessoas realmente que chegam, né, para constelar com esse padrão aí, né? Que tudo tem que ser com sacrifício, tem que ser difícil. Você consegue, eu não sei, tá? Pode ser uma pergunta meio boba, mas, por exemplo, quando a gente olha para isso, a gente vê uma ancestralidade que teve muita luta mesmo. Uma ancestralidade que passou por guerras, fome, várias situações de dificuldades e desafios. E aí essa pessoa fica em lealdade a essa ancestralidade e ela acha que tem que ser desse jeito, que aí vai de encontro à primeira lei sistêmica, que é o pertencimento. Para eu me sentir pertencente ao meu clã, eu repito algumas histórias, alguns padrões, né? E o padrão de luto é uma coisa muito frequente, né, nos atendimentos que eu recebo. Você acha que você consegue já avaliar isso nesse sentido de... Eu sei que você está no meio do caminho dos estudos aí, com o sistema, mas me fala, você acha que tem correlação? Eu acho, Déia. Eu acho Ah, demais. que legal. Porque é aquela coisa... eu vou ser sempre filha do meu pai e da minha mãe, né? Sim. Daqui a 200 anos eu vou continuar sendo filha do meu pai e da minha mãe. Daqui a 1000 anos eu vou continuar fazendo parte do meu sistema. Sim. E quem traz o Capricórnio muito forte, traz como se fosse, tipo assim, uma necessidade de buscar o seu valor e uma busca de uma aprovação social para se sentir amado. Então, é mais do que o trabalho. É o status que o trabalho traz. É mais do que a estabilidade financeira. É o esforço que eu fiz para conseguir chegar ali. Entendeu? Por exemplo, o touro que é estabilidade, o touro que é conforto, segurança, usufruir dos prazeres. É aquela coisa mais simples. O virgem quer funcionar melhor. O capricórnio, ele não quer só conseguir, mas ele valoriza o processo, o esforço, o empenho. Aí o Capricórnio me pega muito aquela coisa das renúncias. E eu sei que renúncia não é uma coisa saudável. Explica esse negócio da renúncia. Porque muitas vezes, onde tem muito Capricórnio, quando eu falo Capricórnio, gente, é Capricórnio, é Saturno muito forte no mapa, porque Saturno é o regente de Capricórnio. Então, Saturno fazendo aspecto com Lua, com Sol, com ascendente, com planetas importantes como o regente do ascendente, Saturno na 4. Então, quando tem o Capricórnio e o regente de Capricórnio muito forte, tem aí uma associação disso tudo e ainda pega aquela coisa da renúncia. Mas em que sentido você quer dizer? Me fala mais sobre isso. Dificuldade, muitas vezes, de se expressar pelo medo da não aceitação. Muitas vezes, ela se sacrifica por toda uma família, renunciando à própria vida, porque ela traz aquela memória de que o esforço, a dificuldade, a renúncia... Por exemplo, muitas vezes eu vejo na saúde, ou aquela pessoa que tem que estar, de uma certa forma, sempre longe da família.
Ou aquela É, que viaja. Não sei se você consegue sim, perceber sim, esse padrão. consigo ver esse padrão. São padrões diferentes, né? Como eu falo, gente, não é uma caixinha, né? Não é uma receita de bolo, cada mapa é um mapa, cada sistema familiar é um sistema familiar. Mas eu acredito que a Fernanda está trazendo aqui essa questão, né? Quando a gente renuncia à nossa vida para cuidar dos nossos que vieram antes, a gente tá renunciando à nossa própria vida. Porque quando a gente para e a gente fica nesse lugar de cuidador de tudo e de todos, a gente está se colocando maior. Não deixa de ser uma certa arrogância também inconsciente, de achar que eu que tenho que cuidar, porque o outro não dá conta. Total, porque as pessoas do padrão Capricórnio sempre trazem alguma coisa de, tipo assim, algum tipo de sacrifício que eu abri mão para mim pelo outro, ou pelo trabalho, ou pela empresa, ou pela família. E aí causa um desequilíbrio sistêmico. E aí por isso que eu vejo também, eu tenho amigos capricornianos que não conseguem atingir o sucesso de verdade, porque eles estão sempre maior que a família, maior que o outro, né? Se achando, se colocando ali num lugar de superioridade, entre aspas, né? Dessa forma que você está colocando. Eu vejo isso com muita clareza. Também vejo. Essa superioridade pode muitas vezes ser confundida com autoridade, porque o Capricórnio, ele passa Sim, isso. sim, São excelentes chefes, gestores, sim, administradores, são pessoas que ou se elas fugirem do papel da responsabilidade, elas vão ter problema com a questão de responsabilidade. São aquelas pessoas que quem traz essa memória que naturalmente cai uma chefia ou cai algum tipo de responsabilidade para essa pessoa. Só que eu vejo um padrão muito de sacrifício. Eu tenho uma mãe capricorniana e eu tive um marido capricorniano, que você conhece. E no meu caso, eu via muitas coisas pareciam que era repetição, sabe? Assim, coisas que eu vivia com um com o outro, do afinco, do esforço, de um estado meio que constante de preocupação com o futuro, renunciando muitas vezes ao presente. presente. Mas, assim, muita dificuldade de às vezes, De curtir o desfrutar, processo da né? escalada. Sim. De desfrutar o hoje, E um né? peso muito forte quando tava as coisas mais. Ou quando parecia que quando tudo flui, encontra um novo obstáculo para ter uma nova montanha. Sim. E isso é uma coisa, são pessoas que realizam, que conquistam, que estruturam, mas que elas carregam um fardo, um peso, como se fosse assim, para ter valor o que eu conquistei, precisou ter renúncia e precisou ter sacrifício. E aí, ela nesse lugar, né, de maior no sistema, quando ela se coloca, por que que é sacrifício difícil e é penoso? Porque é muito pesado, né? Você está num lugar que não é seu. Quando você se coloca maior, você sai do seu lugar. Nosso lugar dentro do sistema é muito leve, é muito fácil, mas não é fácil estar nele. A gente sempre se desloca para algum lugar. E Isso é o aí, mais o impressionante. Capricórnio tem essa tendência, eu acredito, pelo que você está me dizendo, né, e pelo que eu vejo de algumas pessoas que eu convivo, que é isso. Eu tenho muitos amigos Capricórnio, né? O Virgem tem muitos amigos Terras, né? A gente tem uma afinidade aí muito grande. E eu vejo realmente esse padrão, né? Desse sacrifício. E aí é muito pesado, porque se há sacrifício é porque você está fora do seu lugar. Falta aí honrar os pais e compreender que, mais uma vez, né? Voltando lá no começo, você vê que acaba sendo essa turminha aí que você trouxe hoje, né? Que traz essas questões dessa falta de equilíbrio nas relações. E aí isso traz um peso enorme e sim traz um desequilíbrio sistêmico, onde o sucesso, a prosperidade e a leveza vão ser oscilantes o tempo todo. Você vai viver numa verdadeira montanha-russa. E quando tudo está bem, pode atrair situações desvantajosas para voltar para aquele padrão. Sim, você cocria, porque você traz, porque você está grande, você vai cocriando situações para que você se mantenha ali. Só que não é real aquilo, né? É penoso. É um signo que, assim, quando chega lá no topo, é uma forma de estrutura, de autodisciplina, de eficiência. É um virgem um pouco mais ambicioso, com um pouco mais de
olhar para o futuro, fazer Uhum. as projeções, mas muitas vezes também é o superior. Sim, e quando Tanto, ele consegue ultrapassar isso, eu tenho certeza que é um signo que brilha com muita facilidade. e você sabe que isso é tão forte, aí vem as memórias e as heranças que eu queria falar. Eu sou aquariana, com ascendente em peixes e lua em gêmeos, mas eu tenho uma memória capricorniana tão forte que no meu mapa, 2 planetas pessoais meus estão em Capricórnio. E durante a minha vida toda, eu neguei essa energia. Era o signo que, para mim, eu mais repelia. Por isso que eu falo como que é importante integrar. Durante muito tempo da minha vida, a energia capricorniana era uma energia que, assim, me repelia. Por quê? Porque ela era o meu sistema. Era algo que eu vivi muito na minha criação. Eu tenho uma mãe, assim, brilhante. Acho que ela está até assistindo. Que ela chegou no topo. Sabe aquela pessoa, assim, que na carreira, no trabalho, meu orgulho, eu tenho um exemplo de mulher muito forte, que sempre ganhou bem, que sempre foi contribuição para o mundo, realizou, mas sempre eu associei essa luta dela a um sacrifício. Ela teve que ficar longe dos filhos, ou no dia a dia, ou teve que morar em outra cidade, e E o você pai dela vê, ficava longe, e quando ela aposentou, os 3 filhos longe dela. mas vê, lógico, os filhos crescem, tem que ir para o mundo, não é para ficar lá grudado com a mãe. Olha só que Sim, interessante, você me trouxe uma reflexão aqui. Eu atendi uma moça esses dias, olha que interessante, gente. Você vê que nunca ninguém está satisfeito. Sempre vai ter um julgamento. A cliente veio constelar e qual era a visão que ela tinha da mãe? A mãe largou o trabalho quando teve os filhos para cuidar dos filhos, porque ela queria viver a maternidade o mais próxima possível daquelas, né, do que ela tinha almejado. E ela largou a profissão. E a filha julgava a mãe por ter largado tudo e ter ficado. E ela achou que a mãe não era feliz, porque a mãe largou tudo, porque imagina como é que fez isso. Aí eu falei para ela exatamente isso que você está falando. Eu falei, se a sua mãe tivesse ficado no trabalho e mantido e seguido a carreira dela, você ia estar aqui reclamando para mim. Porque minha mãe só trabalhava, ficava longe dos filhos e não queria saber dos filhos, né? Fez muita falta. Você entende que nunca vai entendo estar bom? total. Sim, é incrível. E E que ela a deve gente ter essas memórias. julga, e a gente julga sem conhecimento de causa. Sua mãe fez uma escolha, a mãe dessa moça fez Não, e para o outra mapa da escolha. minha mãe, se ela fizesse diferente, ela não ia Ela seria conseguir. infeliz. Porque ela foi Aí eu falei isso, brilhante em tudo que exatamente ela isso fez. para ela. Eu falei, quem disse que a sua mãe é infeliz? Ela fez uma Mas hoje eu escolha. entendo e hoje eu falo para ela, mãe, eu honro tudo que você fez. Obrigada pelo Sim, exemplo. Se não fosse esse lado dela, eu não lidaria hoje com o trabalho. Minha mãe me ensinou a amar o trabalho. Entendeu? A sim, colocar o trabalho num lugar especial. E eu, durante muito tempo, eu olhava aquilo como um castigo. exato. Mas eu Pelo estou mostrando julgamento. isso porque essa minha memória capricorniana, ela não estava integrada. Então, quando Uhum. eu não integrava essa memória capricorniana, eu encarava assim, trabalho é castigo, trabalho é fardo, mais trabalho é se afastar da família, Sim. É estar longe, né? né? E aí depois que eu entendi tudo que e não foi uma não foi uma constelação, não foi foram várias aulas, várias palestras, vários livros, muita terapia, muita coisa ao longo desses anos que hoje eu consigo. Por quê? Porque hoje eu tenho a visão sistêmica, antes eu não tinha. Por isso que eu quis trazer essas lives, porque para as pessoas entenderem a importância de olhar além e não ficar só naquilo ali, E é que isso é o que mesmo. parece. E aí Deus falou para o Capricórnio, olha que incrível, Deus falou para o Capricórnio, a ti, olha que significativo, a ti, Capricórnio, dou a tarefa de mostrar com o suor do teu rosto o valor do trabalho. Fincarás, lembra da cabra, com disciplina os alicerces de minha criação, para que nada destrua suas bases. E tua alegria pelo dever cumprido ensinará que a responsabilidade não é um fardo, e sim uma condição natural. É o signo que mais me mexe comigo, é o Capricórnio, porque era minha sombra total. E para que faças um bom trabalho, dou-te a aprovação da culpa para dominares, e como bênção, concedo-te o dom da autoridade. Olha.
Não é demais? É demais, é perfeito, é muito lindo. Mas aí, daqui um tempo, eu acho que uma hora você ainda vai pegar o mapa de alguém, assim, você já vai saber dar uma olhada, porque você vê, às vezes, por exemplo, será que essa cliente sua não trouxe um padrão canceriano muito, uma memória canceriana muito forte? Ai, Fernanda, isso, acho que isso não vai acontecer, porque eu vejo a astrologia de uma forma assim, ela é tão linda e tão milenar, traz tanta coisa maravilhosa. São anos de estudos para chegar num Ela nível. indica as coisas, sim. São anos de estudos para chegar no nível de conhecimento que você tem, por exemplo. E eu já vejo assim, a constelação eu já tenho tanto assim, por mais É, quanto mais eu estudo, mais eu tenho que estudar, mais eu tenho que aprofundar. Eu acho que eu não conseguiria hoje, nesse momento de vida, né? Tenho 53 anos, eu falei, não, é mais 10 anos aí de estudo com astrologia para eu chegar num nível que eu considere, né, vai, que eu possa me arriscar a ler um mapa. Eu consigo saber um pouquinho de mim, um pouquinho dos que estão perto, mas nada muito aprofundado, não. Não me arrisco, amiga, não me arrisco. Isso eu deixo para é a você. mesma coisa que eu sinto com constelação. Eu amo, amo, Eu amo, deixo para você. mas não me arrisco também, não. Deixo para você. Agora a gente vai para o próximo, que é o Aquário. Que, olha só, o Capricórnio, metas, realizações sociais. O Aquário, ele tem um compromisso com o coletivo, com o social, com a humanidade. Inclusive, o que a gente está vivendo agora, no mundo, no céu, é um aprendizado, um chamado, uma cobrança de responsabilidade e de uma assinatura aquariana. Tudo que a gente está vivendo desde o início, mais ou menos, do ano passado, é o quê? É a maior consciência de que um somos todos, né? Quando que a gente imaginou que, por exemplo, que um vírusinho que do outro lado do mundo ia afetar a vida de pessoas, você vê, o Brasil até hoje sente. Isso é o quê? O planeta Saturno entrou em Aquário, o Saturno é um mestre. Ele vem falar o seguinte: qual que é o aprendizado agora? Que se você fizer, vai ser árduo, mas se você não fizer, vai ser foice, vai ser castração, vai ser. A fatura vai chegar. Aprendizado da consciência do coletivo, do grupo, do todo. Então, aquela coisa, eu já tenho IgG, já tive Covid, já estou vacinada, mas eu tenho que sair de máscara. Sim. Entendeu? Eu tenho que sair de máscara. Por quê? Porque não é por mim, é pelo todo. Ah, mas eu já estou protegido. As regras, as Só cuidado leis. com as palavras, senão o Instagram nos derruba. Isso. A Então, gente não assim, pode falar disso. Ah, entendi. Não sabia. Tá assim, né? Não pode falar algumas palavras. Nem sabia. Então, por exemplo, o compromisso com o coletivo. Quando você está Sim, num condomínio e às vezes você quer fazer uma coisa e não pode, por quê? Pelo todo. Então, o aquário, ele traz muito essas heranças. Então, muitas vezes são pessoas que trazem muito uma identificação com revoltas, com rebeliões, com identificação com lutas sociais, ligados ao coletivo. É um signo que, por exemplo, é um signo que ele é individualista, mas ele é mais impessoal. Então, é um signo que ele fala muito mais do universo mental, dos ideais, das trocas e afinidades pelo que você pensa, pela forma que a gente vê o mundo, pelas nossas aspirações, está muito ligado ao futuro, aos grupos. Então, sabe isso que a gente está vivendo de divergências de opiniões? Qual que é a minha tribo? Então, por exemplo, a gente é da mesma tribo. A gente é da mesma tribo. Você vê que a maioria das pessoas que nos assistem são pessoas que curtem astrologia, constelação, autoconhecimento, que acreditam em energias, que querem buscar uma expansão. Agora, tem a tribo de que não acredita em nada. Então, tem as tribos. O aquário está muito. Eu me sinto. Como que eu me pertenço, como que eu faço parte muito mais pelo que eu penso, pelas minhas crenças, pelo que eu acredito, pelas minhas aspirações, do que necessariamente até pela família. Então, muitas pessoas que têm um aquário muito forte, em algum momento, vivenciam muito o não pertencimento. olha, que é a primeira lei sistêmica, gente. Se sentem, aí pode ter isso, o aquário e o Urano. Urano, que é o regente de aquário também. Então, o Carlos mesmo, ele fala que tanto o aquário quanto o Urano trazem muito memórias de ovelha negra,
aquela pessoa que fez diferente e que foi excluído por pensar diferente, escolher diferente, fazer diferente, escolher... Porque o que muita gente não entende, eu queria que você explicasse, é que muitas vezes, quando dentro de um sistema você escolhe um caminho diferente, conscientemente a pessoa pode estar ok, mas inconscientemente ela pode ter a sensação que está De traindo. culpa. Exato. Chama-se boa e má consciência. Né? Na constelação, a gente traz isso com muita clareza também, nesse sentido do pertencimento. O pertencimento é a primeira lei sistêmica, todos pertencem ao clã, já falei isso na live acho, de quarta, e ninguém pode ser excluído. Porém, né, quando a gente está no grupo, a gente pertencendo a esse grupo, muitas vezes a gente repete padrões por lealdade a esse grupo para se sentir pertencente, certo? E às vezes, quando a gente quer fazer diferente, que a gente é taxado como ovelha negra da família, a gente faz diferente, mas se sente em má consciência com o grupo. E aí a gente não se sente mais pertencente, porque a gente está fazendo diferente. E a constelação vem desmistificar exatamente isso, te colocar no lugar de, sim, você pode fazer diferente, né? Isso, cada caso é um caso, mais uma vez. Mas na constelação a gente traz você para esse lugar de que sim, você pode. Aliás, é isso que o seu clã espera de você. Que você faça diferente para quebrar padrões de repetições da família. E para vocês entenderem o que é isso, tem uma frase do Best que é muito forte, né? E que eu adoro dar como exemplo, porque aí isso fica muito claro. É assim, numa família de ladrão, quem não rouba se sente culpado. Olha. É isso. Então, às vezes, você comete atos que você não queria cometer, que você fala, meu Deus, por que eu estou fazendo isso de novo? Mas você não consegue fazer diferente. Você acaba sendo empurrado por esse sistema. E outras vezes, quando você faz diferente, você entra num lugar de muita culpa. Mesmo que inconsciente, né? Totalmente inconsciente. Aliás, é inconsciente. É inconsciente. Porque uma das sombras do aquário é muitas vezes querer romper. Gente, você vê, eu carreguei tanta culpa por tantos anos, porque eu larguei o direito para ir trabalhar com yoga e com astrologia. E eu sempre sentia uma inadequação. Depois que eu fiquei sabendo que as ovelhas negras, a pessoa que vai, né, que rompe, que faz diferente, por exemplo, quantas mulheres mantiveram casamentos difíceis para não se separar? Quantas mulheres deixaram de ir para o lado profissional para não trair, não ir contra aquele sistema? Então, sempre que aquele tem um aquário, quando a gente rompe com aquilo, a gente liberta. Só que o que acontece é que, como muita gente está no inconsciente, tem pessoas que rompem, que vão contra, que fazem diferente, muitas vezes, tem como honrar da maneira negativa? Eu estou até buscando aqui no outro celular sobre a ovelha negra na visão sistêmica, porque tem um textinho sobre isso maravilhoso, porque mostra exatamente isso que você está trazendo. Olha, já achei aqui rapidinho. As chamadas ovelhas negras da família são, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação à árvore genealógica. Gente, Os membros de uma árvore que não se adaptam às normas ou tradições do sistema familiar. Aqueles que, desde pequenos, procuravam constantemente revolucionar crenças, indo em contravia dos caminhos marcados pelas tradições familiares. As ovelhas negras, vou só resumir, tá? São as que não se adaptam e as que gritam rebeldia. Então, isso é um texto bem grande, né? E não dá para ler todo, mas basicamente é isso, né? Bert traz isso muito forte. As ovelhas negras, sem elas, os sonhos não realizados daqueles que sustentam a árvore gerações atrás morreriam enterrados sobre suas próprias raízes. Que ninguém te faça duvidar. Cuida da tua raridade como a flor mais preciosa da tua árvore. Tu és o sonho de todos os seus antepassados. Essa é uma frase de Bert. É de arrepiar. É lindo. Porque a ovelha negra é aquela que vai quebrar os padrões, que vai quebrar tudo isso, que vai fazer diferente e trazer uma nova vida, uma nova história para o clã.
E lembrando, né, entrando na física quântica, Fê, não existe presente, passado e futuro, é tudo aqui agora. Quando você ressignifica aqui e agora, você ressignifica o seu passado. Você já está libertando quem veio Você está antes. libertando tudo que veio antes, transformando essa história dentro das dores dessa família, são libertadas. É como se correntes fossem soltas, Eu já como se passei todo por mundo isso. A fosse gente, aquela liberto. minha primeira constelação com você, você fez isso comigo com o feminino. E só quem faz, gente, só quem faz a constelação sente. Eu lembro que quando a primeira constelação que eu fiz com o André era uma questão ligada ao feminino. E aí, na hora de honrar o meu feminino ancestral, eu falei com o André assim, foi online, lembra, Déia? Eu falei Lembro. assim, nossa, parece que eu tô com parecia que eu tava com sacos e sacos de arroz nas costas. E na hora que eu abaixei para fazer a honra, tava muito difícil abaixar e mais difícil ainda subir. E aí a André falou, esse você tá sentindo o peso de todo mundo que veio antes de você. E desde que eu fiz isso, eu senti um movimento completamente diferente. Só que o aquário, quando ele está no pior, quando ele não está bem integrado naquela pessoa, é o extremismo, é a excentricidade, são aquelas ideias fixas, é aquela coisa, teimosia de querer muitas... Porque ele é um signo de ar, mas ele é um ar fixo. Ele não é igual Gêmeos, que vai, muda de ideia, cada hora uma coisa, que ele é mutável. Igual Libra, que está o tempo todo considerando o outro, se colocando no lugar do outro e tentando ter um senso de cooperação, sabe aquela coisa, 2 pesos, 2 medidas? É muito Libra. O aquário não. O aquário, muitas vezes, ele quer tudo à sua maneira. E se for pressionado, é pior. E muitas vezes faz diferente. Tipo assim, eu tenho uma necessidade de contestar, de ser... É o rebelde sem causa quando não é bem integrado. E o rebelde sem causa quando não é bem integrado causa muita confusão na vida. É aquela Confusão. pessoa que o tempo todo não consegue se sentir pertencente a nada. Porque aí, o que acontece, gente? Olha, isso é muito importante também. Quando você vira um rebelde, você pode fazer diferente? Posso. Você está sendo rebelde? Não. Desde que você honre tudo aquilo que veio antes. Desde que você não fique olhando para trás, julgando tudo aquilo. Porque eu fui uma ovelha negra. E eu, sabe, Bert, tem umas coisas, umas frases que eu nem vou repetir, mas tipo, eu comi o pão que o diabo amassou até chegar aqui. Por quê? Porque eu não honrava nada que veio antes. Eu só ficava no lugar de vítima, acusando minha família das minhas mazelas. Então, é esse o lugar do rebelde. A gente pode ser rebelde, a gente pode fazer diferente, mas de um lugar, do nosso lugar de pequeno, diante de tudo aquilo que veio antes de nós. Porque aí a gente tem força para seguir e fazer diferente de verdade, de coração. Isso. É uma energia, memória de muita criatividade, originalidade, humanidade, progresso, humanitarismo, modernidade. Então, por exemplo, sabe aquelas coisas que hoje todo mundo há... Vou dar um exemplo. A internet. Fazer as coisas em grupo, coworking. Economias colaborativas e participativas. Sabe essa coisa, tipo assim, igualdade, liberdade, fraternidade? O aquário tem uma coisa muito de libertar também, de trazer um novo. Muitas vezes, o padrão aquário sente uma solidão, como se não estivesse fazendo parte desse tempo. É como se fosse uma pessoa do futuro. O Marty Schumann fala que carrega a solidão de estar à frente do tempo. Então, muitas vezes, com medo da sua liberdade ser ameaçada, coloca uma dificuldade de ter envolvimento mais emocional, de criar vínculos. Então, muitas vezes, a dificuldade de se envolver, de se vincular, vem daquele medo de ter a liberdade ameaçada, aquela necessidade de ser livre, de se revoltar. Então, como é importante integrar essa energia dentro da gente, entender que tem muitas pessoas que fazem parte da nossa tribo e que a gente pode se relacionar com pessoas da tribo, que faz parte disso. E você Sim. percebe que agora isso está ficando mais nítido. As comunidades na internet, os grupos, quem que você segue? Quem que você... De certa forma, pessoas que compartilham dos mesmos ideais, aspirações. Tem gente que eu não compartilho, que eu sigo, porque ela tem muito para me acrescentar. Sabe, eu sou como aquariana, eu gosto de ver o outro ponto também. Várias coisas que eu não concordo, mas eu falo assim, o que eu posso aprender com isso? Eu quero incluir isso também. Então, a questão do aquário
é que muitas vezes ele confunde a originalidade, a impessoalidade com a ruptura. Então, o ovelha negra, a rebeldia, e não se vincula e não se sente pertencente a nada. Então, as pessoas que trazem essa memória muito forte têm que olhar para isso, integrar nessa forma, porque aí são aquelas pessoas que querem estar no emprego, que querem estar no relacionamento, mas tem uma parte delas que o tempo todo se sente ameaçada e não vincula. Então, eu vejo muita gente que eu falo assim, você acha que você quer um vínculo, mas você não quer. Ou então eu falo assim, uma parte sua quer, mas uma outra parte sua não quer. E querendo ou não, essa parte sua que não quer precisa ser olhada. Uhum. Então tem muito isso, aquela coisa da tensão nervosa, da rebeldia. E o Marty Schumann escreveu para o Aquário, para a criança de Aquário, foi quando Deus chegou e falou, olha que lindo, a ti Aquário, dou a missão de abrir os olhos dos homens para as novas possibilidades. Por isso terás o conceito do futuro e do amor fraternal. Sentirás a solidão dos que vivem à frente do seu tempo, pois não lhe permito personalizar o meu amor. Então lembra que o leão é a personalização do amor, da criação, né? O aquário, não, é o coletivo. Viverás livre para que possa servir à humanidade, renovando a minha criação. Para que faças um bom trabalho, dou-te a aprovação da rebeldia para dominares e como bênção concedo-te o dom do progresso. Aonde tem progresso, teve que ter uma rebeldia. Aonde teve uma rebeldia, de certa forma, pode ter levado a algum progresso. Todas as grandes mudanças na humanidade vieram muitas vezes de... Eu estava estudando na Roma antiga como que as rebeliões, como que os questionamentos, como que isso foi importante para libertar e para evoluir. Mas como que isso também pode deixar a pessoa a vida toda ocupando um lugar que não é nem dela, fazendo um movimento de para trás, às vezes, achando que está indo para frente, né, Déia? Sem dúvida nenhuma. E vamos para o último, que o nosso tempo está acabando. Tá. E para finalizar, o Peixes, que é um signo de água mutável, ao contrário da água do Escorpião, que é o lodo, do Câncer, que é a água da placenta, o Peixes é o vapor. É a neblina, é aquela coisa que tem, mas você não consegue delimitar, você não consegue ter os limites claros. Então, o Peixes é um signo de água, que, como todo signo de água, tem um modelo feminino muito forte e até uma necessidade de desenvolver esse modelo feminino e muita necessidade do envolvimento emocional. Então, mas esse envolvimento emocional pode beirar a dependência, a salvação, ao idealismo, e muitas vezes se coloca no papel de vítima ou de mártir. Aí volta naquilo que a gente falou do virgem. E muitas vezes, de alguma forma, pode, por incrível que pareça, como a sombra do Peixes é o virgem, o Peixes no vitimismo começa a manipular, a criticar. Então, é uma energia que a gente que traz na sombra muita indecisão, engano, confusão, impressionalidade, sugestionabilidade. Então, é muito aquele planeta, aquela pessoa que dilui o ego, o que eu sou, e ela vai muitas vezes no sacrifício, excesso de identificação com as dores do sistema. E identificação total com o lugar da vítima. Total. Muitas vezes se colocando abaixo. Ao contrário. Isso eu vejo com muita clareza, porque eu tenho alguém muito próximo de Peixes. E para mim é muito desafiador lidar. Porque você resolve. O virgem diz, o que nós vamos fazer? Vamos resolver. Cria solução. E às vezes o Peixes, o ficar naquela dor, aquele envolvimento. Eu tenho um cliente pisciano de 75 anos que um dia chegou para mim e falou assim, me deixa ficar deprimido. Eu gosto de ficar deprimido. Eu acredito. Eu gosto de ficar deprimido.
entendeu? Ele vê uma certa beleza na dor, no sofrimento. Então, tem um lado muito de vulnerabilidade, de idealismo, muitas vezes de sou vítima das circunstâncias. Isso é o que tem que mais integrar no Peixes. E tem o outro lado também do Peixes que é maravilhoso, que é a conexão, que são as curas, que é a força psíquica, que é a compreensão mais profunda do amor incondicional, do amor universal. É importante nesses signos as pessoas muitas vezes liberarem raivas passadas, porque muitas vezes essa culpa vem de raivas que você traz, pesos de raivas anteriores, desenvolver inspiração, intuição, compaixão, o serviço assistencial, vícios, universo paralelo, fantasia, extremismos, buscas por mestres e guru no sentido me salva, tá tudo nas suas mãos, você vai resolver minha vida. Isso é o lado do Peixes muito forte. Drogas, álcool, querer fantasiar e ter dificuldade de encarar a realidade. Então, muita gente, isso é Peixes Netuno, que traz um pouco essa distorção e identificação com o sofrimento do sistema, e Júpiter, que também traz um pouco de exagero, que também rege Peixes. Mas o mais grave para mim é a identificação com as vítimas do sistema. Sim. E se coloca mesmo. E aí, com essa identificação, né, você aí entra nas lealdades, entra nos padrões e não consegue sair do lugar se não está pronto para isso. Outra coisa importante, né, Fê, de dizer aqui, porque às vezes a gente trouxe tanta informação de cada um desses signos, né, nessa visão sistêmica, que as pessoas começam a se auto-julgar também. E, gente, não tem auto-julgamento, não tem bom ou ruim, tudo é como é, todos nós temos todos os signos, todos nós acessamos todos eles, né? Então a gente tem que se olhar e saber como se melhorar. Porém, a gente tem que querer. Eu acho que o principal é querer. Eu quero mudar isso em mim. Eu demorei muitos anos para querer sair do padrão que eu vivia, para conseguir assumir um lugar que era só meu. Eu passei uma vida na vítima. Praticamente 40 anos. Porque deve ter um ganho secundário, né? Deve ter um ganho secundário. Eu não sei te dizer, sabe, Fernanda, mas eu vivi muito na dor por 40 anos. E assim, eu falo para todo mundo que está nos assistindo, tem como sair dela, mas você tem que querer. Tem que estar de coração aberto mesmo. Vou buscar o que é melhor para mim, para eu sair desse lugar. Tanto que, assim, hoje eu posso dizer com todas as letras que esse lugar que eu vivo hoje, Fernanda foi, né, participou dessa trajetória comigo, é um lugar de muita gratidão. Enquanto que eu sempre vivi num lugar de muita reclamação, né, eu já falei isso em outras lives, eu vivi por a maior parte da minha vida querendo morrer. E hoje eu sou extremamente grata pela minha vida. Então, foi uma mudança que eu busquei por muitos anos para chegar nesse lugar aqui. Então, foi assim a constelação que trouxe essa grande virada de chave, porque sem honrar os pais, a gente não consegue se achar no mundo, né? Então, esse foi um primeiro grande passo para mim, e foi ali que as coisas começaram a se transformar. E então, o meu mapa traz isso, Fernanda já fez leitura, como eu disse para vocês, e a gente foi se ajustando nesse caminho, eu fui me ajustando. E quando eu consegui chegar aí, não quer dizer aqui que eu sou perfeita, que eu não julgo, não. Eu sempre estou me policiando, tomando a força e o amor dos pais todos os dias, porque a gente, sem querer, acaba se colocando maior em muitas situações, inevitavelmente. E a gente tem que se policiar todos os dias. Então, se você quer mudar os padrões, quer mudar suas lealdades, né? Quer quebrar essas lealdades, você tem que, em primeiro lugar, querer. Sim. E só para fechar o Peixes, depressões crônicas, vícios, situações que... Sabe aquela tipo de situação que você fala assim, tanto coisas boas, estou no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, quanto, tipo assim,
acontece alguma coisa que eu não sei como, que sem querer eu tô no momento, eu tô na cena do crime sem querer, e quando eu vejo, eu estou emaranhada numa situação de culpa, de confusão, falta de clareza, como que aquilo foi acontecer. Muito ligação, situação desvantajosa, mas muita coisa que envolve culpa, confusão, ou eu sou culpada de tudo, ou eu vim para salvar Marte, Algol. Tem um padrão onde tem o Peixes, onde tem o Netuno, e onde tem casa 12 ou planetas com Netuno muito forte, traz muito esse padrão que eu estou trazendo do Peixes, da vítima. E aí Deus falou, Peixes foi a última criança que Deus chamou, né? Estavam todas as crianças com os dons e as provações de Deus. E aí Deus chegou para Peixes e falou assim, a ti, Peixes, eu tô colando, por isso que eu fico olhando aqui, porque não dá para lembrar tudo, né? A ti, Peixes, não foi à toa que te deixei por último, pois te dou a mais difícil de todas as tarefas. Então, até aí você já vê que tem a coisa do sacrifício, né? Peço-te que reúnas todas as tristezas dos homens e as tragas de volta para mim. Olha eu estou Olha o mostrando isso peso. porque tem essa tendência de se identificar, por isso que eu falei, tendência de identificação com a vítima, com as vítimas, com os excluídos. O mais da exclusão é o Peixes. Tuas lágrimas serão, no fundo, minhas lágrimas. A tristeza e o padecimento que terás de absorver são os efeitos das distorções impostas pelo homem à minha ideia. Então, tem a coisa também de pegar o peso, mas também de distorcer. Mas cabe a ti levar até ele a compaixão para que possa tentar de novo. Será tua a missão de amparar e encorajar todos os seus irmãos, fazendo-os acreditar que eles são capazes e sempre podem tentar novamente. Por essa tarefa, eu te conceito o dom do entendimento. Quando tentares difundi-lo entre os homens, poucos te escutarão. E Peixes, aí essa hora eu tenho até vontade de chorar. E Peixes, ele voltou sorrindo, toda arrepiada, transbordando amor de ter recebido essa incumbência, que é o amor universal. É o amor na mais profunda, tipo Madre Teresa, Irmã Dulce. Não é nem pela humanidade, é o amor por tudo e por todos. Só que muitas vezes a outra face desse amor é o sacrifício, são as culpas e as exclusões que eu me Ele se exclui, identifico para né? honrar. Ele se exclui. E você vê, né? E é o nosso grande aprendizado, né? Se equilibrar dentro dessas energias todas, né, Fê? É tão bonito. Você sabe que eu sou do Enneagrama também, e o Nicolai Cursino, que é meu professor, é um mestre no Enneagrama, que eu sou fã, ele falou que a astrologia também tem muito a ver com o Enneagrama. E cada signo que você passou, eu consegui enxergar onde cada um desses signos se enquadra no Enneagrama, sabe? Ai, que demais. Muito legal trazer. Agora eu vou até forçar, que ele ficou de fazer uma live para nós no nosso podcast da consciência, meu e da Elu, sobre como o Enneagrama se conversa com a astrologia. Eu vou pedir para ele novamente para Demais, ver, demais. Quando porque fizeram, e tem as manifestações dos números, né? Por exemplo, sim, tem o 4 luz, o 4 sombra, o 2 luz, e aí tem o segundo, não tem? Que é igual o Sol, o ascendente, a Lua, o regente do ascendente, a contagem dos elementos. É muito isso, mais o é pessoal. muito bonito. O Enneagrama, para mim, é demais. E o Nicolai, ele levou o Enneagrama para um nível de consciência mais elevado, que é o nível espiritual, o qual me fez entrar para o Enneagrama por aí, porque antes eu não conseguia me conectar, porque o Enneagrama, de modo geral, foi mal visto, foi mal colocado aí por muitas pessoas, no sentido de só colocar as pessoas numa personalidade na caixinha. Igual a E é astrologia, diferente. Dé. A Igual astrologia a era assim. astrologia, que é exatamente o que você veio trazendo aqui nessas lives, né? Mostrando assim, a gente não é o signo, a gente é uma pessoa. E a gente é tudo, a gente tem que integrar o todo. E o Enneagrama é a mesma coisa, são 9 raios. Eram 12, viraram 9. São 9 raios. E a gente tem que integrar todos em nós. Quando a gente integra, a gente está liberto. A gente tem uma consciência expandida. Né? A astrologia é a mesma coisa. Então, São mostrou linguagens claramente para mim. diferentes, né? São linguagens diferentes, Que exato. levam à Mostrando verdade. que levam, exato, e mostram o caminho que temos que percorrer.
né? E uma frase que o Nicolai também traz, que eu sempre levo comigo é: não existe linha de chegada, gente. O autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano é uma jornada é um caminho sem volta, mas não tem linha de chegada. É sempre, a gente está sempre espiralando. Mais Nem uma quando a gente oitava, mais uma faz a oitava. passagem, chegou. Só Não, mudou a não, dimensão. pelo contrário, né? E hoje essa clareza que isso tudo me dá, né, sobre o tudo e o todo, que somos todos um, que fazemos parte de algo muito maior, né, muito mais que abrange muito mais do que a gente pode É imaginar, uma que teia, simplesmente né? estar vivo aqui no planeta, né? É algo muito além da nossa compreensão. Fernanda, eu só tenho a agradecer, sou sua fã, você sabe disso, meu amor, você foi uma peça fundamental na minha transição de carreira, de eu estar aqui, né, como consteladora, Imagina. você me deu Amada, eu também muita quero te agradecer força, muito. Eu tenho muito eu sou orgulho muito de você. grata também, te amo muito. Eu recebo, porque eu aprendi a receber. Agora, se fosse antigamente, eu ia falar, imagina, que isso? Não pode, a gente tem que saber Não, receber. agradeço. Eu recebo, eu Isso, agradeço, mas assim, foi muito natural e você voou do jeito que você voou pelo mérito seu. Porque a partir do momento que eu te indiquei a primeira cliente, se eu continuei te indicando, se as pessoas adoraram e a sua vida fez o que fez, foi você, né? Foi o seu movimento, o seu trabalho, o seu esforço, o seu estudo, e você não para de estudar, de se aperfeiçoar, materializa. Como uma boa virginiana, está sempre aprimorando, está sempre tentando ser mais funcional, rápida. Os meus clientes te adoram. Eu queria que todo mundo. É que ainda tem muita gente que tem resistência com constelação. Tem muita gente que ainda tem resistência com constelação online, que só quer se for presencial. Mas eu sei, você vê, pelo direito sistêmico, pela pedagogia sistêmica, daqui para frente, as pessoas vão começar a integrar. Quase todo mundo que me procurou falou: eu estava pensando em constelação, eu já estava lendo sobre constelação. Que incrível entender que pode ter a ver isso. Então, amado, o mérito é todo seu. é Viu? nosso. E eu Eu tenho sou muito orgulho grata de você. pelo todo o seu apoio quando eu precisei. E você pode contar Beijo, sempre, você sabe. beijo, gente. Então é isso. Nossa trilogia acaba aqui, né? Todos os vídeos estão gravados no YouTube, então podem lá assistir. Os contatos aí nossos vocês têm, é só entrar aqui na nossa bio e a gente está à disposição de E todos. quem quiser Beijo. constelar, a Andréia, ela super indico de olhos fechados. Quem quiser renovar votos, casar, separar, E eu procurem a indico Andréia. a Fernanda também, uma super astróloga maravilhosa. Ai, Fê, um Obrigada, beijo. amada. Um beijo. Tchau, querida. Tchau para todos que Tchau, querida. estiveram com a gente. Gratidão. Tchau, Um tchau. beijo.